Complexo principal de histocompatibilidade, MHC, apresentado por Glaucia Aline Monteiro Matos, Tatiele Santos Pinho. Eu vou falar sobre o complexo principal de histocompatibilidade, mais conhecido como MHC. Podemos definir como uma região de genes altamente polimórficos, ou seja, com variações separadas em classes distintas e bem definidas. O que seriam essas variações? Variações fenótipicas. A exemplo, o sistema BO, que é definido em grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. São regiões com produtos expressos nas superfícies de várias células. Como já dito, são polimórficos, ou seja, possuem duas classes principais com estruturas e funções distintas. Essas duas classes são MHC classe 1 e MHC classe 2. Também possuem genes não polimórficos, cujos produtos estão envolvidos na apresentação de antígenos. Possui como função codificar proteínas que reconhecem e apresentam antígenos próprios ou externos para nosso sistema imune adaptativo. Portanto, servem como amostra de peptídeos para o reconhecimento pelos linfócitos T. Por que pelos linfócitos T? Pois os linfócitos T possuem o TCR como receptor, e o TCR não reconhece antígenos livres, mas porções covalentemente ligadas a produtos dos referidos genes. Em relação à história, foi descoberta a partir do MHC de camundongo por George Snell em 1940, a partir do locus genético cujos produtos eram responsáveis pela rejeição dos enxertos de tecidos transplantados entre espécies isogênicas de camundongo. Ou seja, o George Snell ele fez um experimento que consistia em transplantar tecido e ter a percepção se o corpo do camundongo aceitava ou rejeitava aquele tecido. Em relação a genes de histocompatibilidade, eles classificou como responsáveis por fazer com que o tecido enxertado seja semelhante ao próprio tecido do próprio animal. E em relação a polimorfismo genético, ele classificou como diferença entre estranho e próprio. Em relação a humanos, antígenos leucocitários humanos, HLA, correspondem às moléculas H2 dos camundongos. 6 locos genéticos polimórficos separados agregados a uma única área de genoma do cromossomo 6 foram encontrados. E os produtos reconhecidos são pelos anticorpos. Jean Duceppe foi o primeiro a encontrar um antígeno do HLA e ele nomeou esse antígeno como MAC. Em relação à estrutura de MHC classe 1, consiste em uma cadeia alfa, constituída por 3 domínios, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, ligada de maneira não covalente a beta 2 microglobulina, esta que é codificada por um gene localizado fora do MHC e que interage também de maneira não covalente com o alfa 3. A cadeia alfa está ancorada na membrana plasmática por meio de um segmento transmembranar hidrofóbico e por uma cauda citoplasmática. O alfa 1 e o alfa 2 formam a grande fenda de ligação do peptídeo, região também que se liga ao epítopo. Nessa região aqui, que se chama assoalho da fenda de ligação, é onde se liga o peptídeo. E nesta região aqui é o local de ligação do CD8. Aqui nós temos outra imagem, o alfa 1, o alfa 2, o peptídeo ligado, o alfa 3 e a beta 2 microglobulina, e aqui o local de ligação do CD8. Como eu disse, nessa região bem aqui, é a região que se liga o CD8. O alfa 3 é constante e o local de ligação permite apenas para o CD8, não permitindo para o CD4. Nós temos aqui o processamento por vias de MHC classe 1.
Aqui nós temos uma proteína citossólica contendo peptídeos de ubiquitina. Essa proteína irá ser processada por uma organela chamada proteassoma. Essa proteassoma ela irá degradar os peptídeos. Esses peptídeos no citosol irão ser transportados para o transportador de processamento antigênico, o TAP. O TAP que vai estar localizado no retículo endoplasmático granular. O TAP ele irá bombear os peptídeos para dentro do retículo endoplasmático. E as moléculas de MHC classe 1 irão capturar esses peptídeos. A partir do momento que há um encaixe com esses peptídeos direto, ela irá ser transportada para fora da superfície e o TAP irá se estabilizar. Bem que já fora da superfície, com o peptídeo conectado, a molécula de MHC classe 1 ela está sendo capturada pelo CD8. Aqui nós temos a cada fase a captura do antígeno, o processamento de antígeno, a biossíntese do MHC e a associação do peptídeo com MHC, até ser capturado pelo linfócito T. MHC classe 2. Cada molécula do MHC classe 2 consiste em duas cadeias, alfa e beta, dividida em dois domínios cada, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, e associadas entre si por interações não covalentes. A alfa 1 e beta 1 formam uma fenda maior. Já a região beta 2 contém o local de ligação para o correceptor CD4. Como o CD4 se ligam às moléculas de MHC classe 2, mas não a de classe 1, as células CD4+ só podem responder aos peptídeos apresentados pelas moléculas de classe 2 do MHC. A TCD8+ se ligam às moléculas de MHC classe 1. Complexo de histocompatibilidade MHC, processamento de classe 2. Lembrando que o MHC vai estar localizado nas células de antígenos mais especializadas, que são as células dendríticas, e que ele vai apresentar para o linfócito TCD4 virgem. Então, tudo começa pela fagocitose. Nas nossas células apresentadoras de antígeno que vão fagocitar esse patógeno. Ao final dessa fagocitose, essas proteínas que foram fagocitadas do antígeno vão estar localizadas em uma vesícula que é chamada de fagolisossomo. Bem, nós temos as proteínas do fagolisossomo e que por meio de algumas enzimas, essas proteínas do antígeno vão ser quebradas em peptídeos que são moléculas menores, na mesma forma que o MHC classe 1, o nosso MHC2 vai ser produzido e armazenado no nosso retículo endoplasmático rugoso. Diferente do MHC1, depois de ser sintetizado, o MHC2 vai se ligar a uma proteína invariante que vai recobrir de ligação o peptídeo e vai impedir que esses peptídeos que foram colocados para dentro pela TAP, aqueles que foram digeridos pelo proteossomo, não se liguem ao MHC2. Assim, esse MHC2 em seguida vai para o complexo Golgi, ligado com o CLIP, e vai ser liberado pelo endossomo. Então, esses endossomos vão se fundir com o fagolisossomo, que contém os peptídeos, e então, por meio de uma enzima, essa cadeia invariante, que é o CLIP, vai descobrir o MHC2 e vai possibilitar agora que os peptídeos se liguem ao MHC2, formando o complexo peptídeo MHC. Esse complexo vai, então, por meio de uma vesícula, se fundir na membrana plasmática e ser apresentada na membrana da célula
apresentadora de antígeno, se ligando então ao linfócito TCD4+, por meio do seu receptor TCR, havendo então a ligação do MHC2 com o peptídeo do receptor TCD4, gerando da mesma forma a ativação desse linfócito T virgem. E também um futuro reconhecimento do linfócito T efetor ao antígeno. Reconhecimento de peptídeos associados ao MHC. Então, o receptor das células T para antígenos, que é o TCR, e o correceptor CD4-CD8, juntos, o complexo formado por antígenos peptídeos e a molécula de MHC na APC, que é a célula apresentadora de antígeno, e esse reconhecimento produz um sinal para a ativação das células T. O TCR, expresso em todas as moléculas de TCD4 e TCD8, consiste em uma cadeia alfa e uma cadeia beta. Ambas são para reconhecimento de antígeno. Cada célula T restrita ao MHC, que atingiu a fase madura, expressa TCD4 ou TCD8. Correceptores que se ligam às moléculas de MHC, juntamente com o TCR, ao mesmo tempo que o TCR está reconhecendo o peptídeo MHC, a TCD4 reconhece o MHC classe 2 ou o TCD8 reconhece o MHC classe 1. A ativação total das células T depende do reconhecimento de coestimuladores presentes na superfície das APC, que são células apresentadoras de antígeno. Os coestimuladores são moléculas portadoras de estímulos que agem em conjunto com o estímulo proveniente do antígeno. Os coestimuladores mais bem definidos são as proteínas da família B7, expressas na superfície da APC. Essas proteínas B7 são reconhecidas por um receptor chamado CD28, expresso praticamente em todas as células T. A ligação CD28 nas células T para B7 na APC geram sinais para a célula T, que trabalham em conjunto com sinais gerados pelo reconhecimento do TCR do antígeno apresentados pelas proteínas do MHC nas mesmas APC. Uma observação: a necessidade e estimulação assegura que os linfócitos T virgens sejam totalmente ativados pelos antígenos microbianos e não por substâncias estranhas danosas. Respostas funcionais dos linfócitos T aos antígenos e a coestimulação: secreção de citocinas e expressão dos receptores para a citocina, expansão clonal, a expansão clonal, que é o reconhecimento do antígeno e a ligação de coestimuladores, e a diferenciação das células T virgens e células efetoras. Então, uma parte das células T que se proliferam após terem sido estimuladas por um antígeno diferenciam-se em células efetoras, cuja função das células efetoras a função é erradicar as infecções. Esse processo de diferenciação resulta de alterações na expressão dos genes que codificam as citocinas ou genes que codificam proteínas citolíticas. A diferenciação começa junto com a expansão clonal. As células T auxiliares CD4 podem diferenciar-se em subgrupos de células efetoras que produzem grupos distintos de citocinas, tais como as células TH1, que são
as grandes produtoras de interferon-gama contra patógenos intracelulares, vírus e certos parasitas. São necessárias para uma resposta efetora eficiente contra patógenos intracelulares, como o Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas. Temos também a TH2, que estimula a imunidade independente de fagócitos mediadas por eosinófilos contra parasitas eumínticos e produzem a interleucina 4, que estimula a produção de IgE, interleucina 5, que ativa os eosinófilos. Temos também a TH17, que induz a inflamação, que funciona para destruir bactérias extracelulares e fungos e pode contribuir também para as doenças inflamatórias. E é isso sobre o MHC.